Olá, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Quero primeiro agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike. Peço que faça, continue fazendo o mesmo. Passe para um amigo, para uma amiga. E eu tenho embaixo, deixo meu telefone, deixo meu e-mail, deixo meu blog. Qual a vantagem de meu blog? A vantagem do meu blog é que você lê diariamente, de segunda a sexta, sempre um artigo novo sobre economia, sobre política, sobre direito, e você se mantém atualizado. O objetivo do nosso blog, do meu blog, é esse, passar, mantermos-nos atualizados. Quero agradecer aos 116 amigos e amigas que acreditaram no meu trabalho e se inscreveram. São 116. A semana passada tinha 108, perdi um, agora apareceram esses 116 guerreiros, né, que estão acreditando no meu trabalho, e muito obrigado mesmo, coração, estou muito feliz por isso. Bom, gente, nós estamos vivendo uma situação muito difícil. O Brasil passa por uma crise financeira, uma crise política e social das mais graves de toda a nossa história. Sempre, o Brasil nunca, desde o seu nascimento, desde 1808, né, quando Dom João VI veio de Portugal para cá e começou a governar, em 1822 tornou-se independente, teve assim uma preocupação com o povo. Sempre, nunca teve nenhum político no Brasil que tentou criar uma sociedade livre, uma sociedade justa, porque não investiram num aspecto, a educação. Então a falta de educação, a falta de informação prejudica demais o desenvolvimento do nosso país. Eu sempre falo, né, que desses 12 milhões de desempregados que nós temos, eles não retornam para o mercado de trabalho, não porque falta de trabalho, porque eles não têm conhecimento técnico. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais, né, os postos de trabalho exigem maior conhecimento científico, conhecimento técnico. E nossas escolas são de péssima qualidade. Né? O governo municipal, o governo estadual, o governo federal nunca se preocuparam em construir escolas de forma honesta, de forma, né, construir não é fazer o prédio da escola, mas construir uma base, né, sólida, uma base científica, com bons professores, com boa remuneração aos professores, para que os professores pudessem se dedicar mais aos seus alunos, às suas aulas, né? Porque um professor ganha muito pouco, ele tem que ficar correndo de colégio em colégio, dando 5, 6 aulas por dia. No final ele já está exausto e ele nem dá uma, nem não dá nem aula boa, porque está cansado. Então o professor ele tem que ser bem remunerado para que ele possa e cobre, né? Ter chefe, né, diretor de escola que cobre, já que paga um bom salário, cobre também uma boa aula. Mas infelizmente nossas aulas são de péssima qualidade, nossos professores são, vamos dizer assim, poucos, não são motivados, e a qualidade de aula infelizmente cai. Também nos últimos 20 anos nós tivemos, infelizmente, uma realidade, uma doutrinação política ideológica dentro das nossas universidades. As faculdades hoje, que são para formar professores, pessoas técnicas, pessoas com curso superior, infelizmente só discutem políticas, linha de comunismo, capitalismo, esse dogma que não vai nos levar a lugar nenhum. Primeiro porque comunismo não é uma ideologia política, comunismo é uma ideologia econômica. O comunista, ele se opõe ao capitalismo, né? Capitalismo um defende o capital privado, o outro defende o capital estatal. Então essa questão ideológica, comunismo como ciência política, eu acho que eu não me vejo nesse. Eu sempre falo que comunismo e capitalismo não são teorias políticas, são teorias econômicas. A teoria política é outra coisa. A gente precisa de separar isso, mas infelizmente o Brasil está envolvido. Nós estamos agora vivendo, né, uma dicotomia grave. A sociedade está muito dividida, violenta. Nós estamos numa violência grande, gerada exatamente pela falta de educação, pelo baixo nível cultural da nossa juventude, das nossas crianças e também dos adultos, né? Isso colabora de forma direta para que essa violência grave seja mantida, né? Principalmente a violência doméstica contra as mulheres, né? E contra as famílias de modo geral. Isso é muito triste. Nós também, no aspecto social, né, nós estamos vivendo isso, mas no aspecto econômico, uma coisa que me preocupa muito é o processo de inflação. Nós já estamos, né,
inflação mais de 12% ao ano, é muito alto, os preços estão subindo. Eu vi essa semana, eu tomei um susto com o preço de alguns produtos no supermercado, que não faz sentido aquele produto chegar a esse preço tão exorbitante. E as pessoas estão consumindo, que as pessoas não têm noção mais, porque vivemos 20 anos sem inflação, claro, uma inflação controlada, não estou dizendo que não tínhamos inflação, sempre, mas é uma inflação que tinha um certo controle. Mas eu tenho medo do governo, do desastre da política econômica desse atual governo, que a inflação dispare e tome uma reta, né, que para ser contida tem que fazer programas de ajustes econômicos, como nós tivemos na década de 80 e 90, com o Plano Verão, o Plano Collor, o Plano Bresser, né, e até chegar ao Plano Real, que foi o último, que deu, de certa forma, um ajuste na nossa economia, mas que foi um preço social muito elevado. Né? Muita gente sofreu e pagou um preço muito alto. Eu não queria que isso se repetisse. Infelizmente, eu não tenho varinha de condão de adivinhar o futuro. Agora, eu só posso dizer o seguinte, que o futuro é lamentável, porque do jeito que nós estamos, o governo federal não tem um projeto de combater a inflação. E porque a inflação se combate com o quê? Com o aumento de tributo, com a diminuição do consumo e com o aumento de juros. O governo só tem uma política de combate à inflação, que é o aumento de juros, que começou nesse governo, já estava 3 ou 5%, nós já estamos, provavelmente chegaremos a 14%. O aumento de juros acarreta o quê? O desemprego, porque as empresas vão vender menos, nós vamos pagar mais tributos, né? Porque a Selic sempre interfere em algumas relações tributárias, né? Você vai de certa forma, né, diminuir a oferta de emprego e você vai reduzir seu consumo. A gente já está consumindo pouco, porque o povo brasileiro está passando fome, né? Nós estamos, não, Bolsa Família atende 18 milhões de pessoas, mas nós temos mais de 38 pessoas passando fome nesse país. Essa é a grande realidade. E de que vai se sustentar esse povo? Então a minha preocupação é essa, é uma preocupação grave, que o país vive uma situação grave. Nós estamos em ano de eleições, não vamos ser informados, né, da crise, porque geralmente em ano de eleições eles têm por hábito, vocês percebam, quem não percebeu, mas perceba a partir de 2023. Quando começar 2023, eles vão dar notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Quando chegar perto de 2026, eles vão começar a dar notícia boa. Você vê, esse ano eles já estão dando notícia boa. Não fique alegre, porque o dólar baixou. O dólar estava 5,60, quase 6, encostando em R$ 6, e parece que agora está abaixo de 5, 4,80, 4,60. Não se impressione com essa queda do dólar. Essa queda do dólar ela é aparente. Por quê? Porque está havendo o quê? O juro dos Estados Unidos está muito baixo. O juro na Alemanha, na Europa estão muito baixos. Então, nós temos um juro de 12,75%, há um mercado especulativo em torno de 30, 40 bilhões de dólares que vive investindo aonde paga mais. Então, o que está acontecendo? A guerra na Ucrânia, as sanções econômicas contra a Rússia, né, o país europeu numa certa crise, uma certa ameaça de ser cortado o gás, ser cortado o petróleo. Então a crise está forte. Então o que eles vão votar? Vamos investir no Brasil, que por enquanto o Brasil está nos garantindo um bom retorno. Então por isso que o dólar baixou. Mas não fique atento, não fique alegre, que esse é temporário. Nós temos eleições, as eleições estão muito disputadas entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Nós chamamos de ex-presidente Bolsonaro, que um dia será ex-presidente. Ele vai ser uma eleição disputada entre eles, vai ser uma das eleições mais violentas da nossa história, porque eles estão canalizando para isso. Vai ser uma eleição não na ideologia, porque não tem ideologia, tanto do lado de Bolsonaro quanto do lado de Lula. Nós não temos ideologia, temos interesses pessoais. Bolsonaro está protegendo ele e a família dele. Ele quer mais 4 anos para ficar imune, né? E o Lula também. Não tem um projeto Brasil. Não tem mais. Aquele político que pensava no Brasil, que queria fazer um Brasil gigante, esse político acabou. Nós hoje, né, você vê, a maioria dos partidos,
Eles estão com medo de ter que fazer um candidato à presidência da República. Eles não querem, porque os objetivos dos partidos não é mais ter o cargo de presidência da República, é disputar para que tenha muita bancada federal, deputado federal. Então, o que eles estão acontecendo em São Paulo? Eles estão levando Luísa Brunet, artistas famosos, para disputar vaga no Legislativo, porque eles vão chamar votos, eles vão levar com isso 2 ou 3 deputados. E isso é mais dinheiro para os partidos políticos. Não pensem que os partidos políticos, quando lança Luísa Brunet, modelo famosa, nosso maior respeito, deputada, não sei por qual é o partido, em São Paulo, é porque ela tem uma ideologia política. Não, ela vai somar, ela vai fazer soma para eleger. Se ela tiver 2, 3 milhões de votos em São Paulo, ela leva 3, 4 deputados. Porque o voto na eleição majoritária para presidente da República, não. Quando você vota no Bolsonaro e no Lula, você está votando em Lula e Bolsonaro. Mas quando você vota para deputado federal, você está votando para o partido. Porque o voto para deputado não é para o deputado, ele vai para o partido. Então, quanto mais voto tem aquele partido, mais vaga sobra para ele. Então, qual é a vantagem de um partido eleger muitos deputados? Né? Você vota para ele ter bancada, para ele ganhar mais verba no fundo eleitoral. Porque os partidos políticos não têm mais ideologia, eles agora são empresas. Os donos dos partidos são empresários políticos que ficam em Brasília ou em São Paulo, num gabinete de alto luxo, contando os milhões de dólares que entram no cofre. Porque, você vê, essa semana eu estava lendo uma reportagem, vou encerrar, que os partidos políticos são os partidos que mais sacam dinheiro em caixa. Eles não têm a cara de pau de emitir um ordem de pagamento, de fazer Pix, não. Eles vão sacar direto. Para quê? Porque esse dinheiro não tenha dúvida, que não é para pagar a despesa honesta. É tudo para o bolso desses líderes políticos. Infelizmente. Porque nós perdemos, então não tem mais ideologia política. O que está acabando com o Brasil é isso, é a falta de uma ideologia política. Então nós temos que ter essa consciência, vote consciente, principalmente você que tem entre 16 e 18 anos, se aliste. Até o dia 4 de maio você procure um colégio eleitoral, tire seu título de eleitor e vote. Porque nós temos que mudar esse paradigma, nós temos que sair dessa crise que nós, sem querer, entramos, mas só saímos dela através da política. Não existe outro meio que não seja através do processo político, do processo democrático. Show ditadores, não existe mais salvadores da pátria. Ninguém vai esperar de um presidente da República que ele vai salvar o país. Quem vai salvar o país é o povo, organizado, o povo exigindo que as obras públicas sejam construídas, terminadas. Não é ficar 4 anos o prefeito prometendo um centro cultural e na mais 4 anos. Você leva 8 anos para ter um centro cultural no município de Taquaritinga do Norte. Porque já faz 4 anos que eles começaram a obra, prometeram e aí vão terminar o próximo 4 anos e a obra não termina. Então essa coisa de uma obra do município levar 8 anos, isso é falta de responsabilidade política. E o povo tem que começar a cobrar, porque ele tem que ter verba e tem que terminar essa obra. Não é possível que um centro cultural, uma obra que deve ter custado em torno de R$200 mil, e ele está há 4 anos e não termina. Vai lá, põe um pedaço de cimento, pinta um lado de uma parede e volta. Não é assim. É dinheiro público parado, é prejuízo para o município. Então, que o povo tenha responsabilidade, que o povo assuma essa postura, né, e tenha essa reflexão, que o país vive essa crise e a gente tem que ter paciência. 2022 já encerrou e 2023, 2024 a Deus pertence. Agora, do jeito que está, sem política econômica, nós vamos pagar um preço muito caro pela nossa omissão e por falta de governo. Ok, gente? Muito obrigado.